Glórias a Deus, queria saudar nossos irmãos que estão chegando através das nossas redes sociais. Seja bem-vindo em nome de Cristo, Jesus nosso Rei. Você que está com a gente através da nossa web rádio, Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queria saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero mandar um abração especial aos nossos pastores que estão à frente da obra. Pastor Gabriel, que está com a obra ali em Sorocaba, São Paulo. Pastor Daniel, que está com a obra ali em Chapecó, Deus abençoe poderosamente. Pastor Júlio Pedroso com a obra ali em Caxias do Sul. E pastor Josenilton com a obra lá em Marcos, no Ceará. Não esquecendo o final de ano agora, dia 26 de dezembro, dia 31, terceiro Congresso Pentecostal Pão Sem Fermento em Chapecó. Bênção de Deus, amém? Se Deus quiser, vamos estar lá em nome do Senhor Jesus. Vão ser dias de adoração, dias de palavra de Deus, como de costume, pão sem fermento, em nome de Jesus Cristo, o nosso Rei. Então Deus abençoe nossos irmãos que estão ansiosos, não é só eu creio que a igreja também está ansiosa para chegar esse dia, para a gente estar lá também glorificando, exaltando o nome santo do Senhor, nosso Senhor, e creio que vai ser uma bênção, né? Vai ser uma bênção do Rei. Creio que vão ter pessoas, né, glorificando, exaltando o nome santo do Senhor, por mais esse terceiro congresso pentecostal tem sido um sucesso, né? Arrecadação zero em dinheiro, mais almas temos ganhado para Cristo Jesus nosso Rei. Porque todo o congresso aí fora nas Babilônias é colocado para ganhar dinheiro. Esse congresso aqui é para a gente ganhar almas, em nome de Jesus. Esse congresso é para a gente perder dinheiro. É fato ou não é? Mas os congressos aí é tudo para ganhar dinheiro. Eles fazem só para arrecadação de dinheiro. E o sábio é aquele que ganha a alma, né, irmão? Em nome de Jesus. Nós temos uma visão diferente, não de mercantilista da fé. Nós temos uma visão do reino em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem veio comer nessa noite, se coloca de pé, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 6, por gentileza. Louvado seja o santo nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 6. Glórias a ti, Pai. Versículo de número 45. Louvado seja o santo nome. João 6:45 em diante está escrito assim. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouvir, aprendeu, vem a mim. Vale um glória? Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Meu Deus, fala com a gente, Pai. Essa afirmação de Jesus, igreja, ele diz que as pessoas viram o Pai. Mas em outro trecho diz que ninguém viu o Pai. Mas ele disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Esse é o segredo. Quem vê Jesus, vê o Pai. Porque o Pai e eles são um. Na verdade vos digo, que aquele que crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Meu Deus, olha em glória, família. É uma afirmação muito poderosa. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E este é o pão que desce do céu, para que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Tome o teu assento glorificando o nome santo do Rei. Essas palavras do Senhor Jesus entrou para separar o joio do trigo. É nesse momento que ele vai começar a se declarar. Desse trecho para frente aqui, você não vai encontrar mais o Senhor Jesus fazendo milagres. Porque em determinadas situações da nossa vida, vai haver milagres, vai haver sinais. Mas o grande sinal na vida de um cristão não é curar enfermo, expulsar demônio.
A maior virtude de um homem na face da terra não é poder ter o poder de Deus, mas ter o poder de ser feito filhos de Deus. Para muitos são status ter o poder de curar enfermos e expulsar demônios. Mas para aqueles que entendem da palavra de Deus, o maior poder não é expulsar o diabo. O maior poder é ser chamado filho de Deus. Por isso que agora ele vai resolver parar com milagres e começar a enxertar a palavra na sua essência. Nesse trajeto que Jesus está vindo, ele vem de uma sequência de milagres, de prodígios, para as pessoas entenderem que o chamado dele vinha por meio de sinais, prodígios e maravilha. Mas a gente sabe que maravilha não converte crente, sinais não converte crente. Pastor, mas o que converte crente é a santa palavra de Deus. Porque a palavra não é um poder, a palavra é uma pessoa cheia de poder. Ele é uma pessoa. Ele disse: conheceis a verdade vos libertará. A verdade não é simples um caderno ou um livro, não. É uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Ele vem numa sequência de milagres, sinais e prodígios. O que vocês têm para comer aí? Não temos nada, Senhor, a não ser 5 pães e 2 peixinhos. Traga aqui. Começou a multiplicação, aconteceu, o povo gostou. Diz a palavra de Deus que quiseram arrebatá-lo, Jesus, para formar rei. Era o rei que eles queriam, meu querido, levantar na face da terra. Qual é o rei que tinha esse poder? De pegar, meu querido, alguns peixes ou alguns pães e poder multiplicar. Herodes não tinha. Os outros reis não tinham. César não tinha. Agora apareceu um. Mas só que ele não era rei dessa terra. Ele era rei dos reis e senhor dos senhores. Ele vai reinar ainda nessa terra. Ele não veio, ele disse: o meu reino não é daqui. Quem ofereceu o reino dessa terra, meu querido, foi o próprio Satanás. Ele mesmo disse: transforme essas pedras em pães. Por quê? As pessoas são apegadas no pão dessa terra, mas tem um povo que não é apegado nesse mundo aqui. Ele é apegado no pão do céu. A população queria mais milagre. Aborreceram tanto o mestre. A palavra de Deus vai dizer que ele deixou os discípulos embarcar sozinho no barco e foi para cima do monte orar. Partiram sozinhos. A multidão sabia que Jesus não tinha embarcado. O que eu aprendo com isso? A multidão que só quer milagre, ela sabe até onde, meu querido, Jesus está, mas não quer saber da palavra que sai da boca dele. Eles querem saber do milagre, mas não querem saber da palavra profética dele. Ele foi em cima do mar, do monte, orar. E os discípulos passaram do outro lado da margem. A Bíblia Sagrada diz que já era quase noite. Ele aparece caminhando. Caminhando por onde? Passou pela beira da praia? Não, filho. Onde Deus está, até a água vira concreto. Quem está entendendo, glorifica. Não adianta, é o primeiro homem que quebrou a gravidade, o segundo foi Pedro. Os homens estão se matando para ir para o espaço, para brincar, meu querido, de gravidade. Mas meu Jesus já andou por cima do mar, quebrando toda a gravidade. E chamou Pedro para andar um pouquinho também. Encontrei um outro na Bíblia que quebrou a gravidade. Tem um terceiro, você que é bom de Bíblia? Quem é, pastor? Revela para mim. Filipe, que batizou o eunuco. Foi arrebatado. O que é arrebatamento, pastor? Sai daqui, aparece outro lugar. Quebra a lei da gravidade. Então, com Deus, ele também tem sinais. Sabe o que ele queria mostrar para os discípulos? Não era para a multidão. A multidão ele deixou na beira da praia. O que a gente aprende com isso? Quem não querer a palavra de Deus vai morrer na beira da praia. Mas quem querer a palavra de Deus vai achar a consequência da palavra do outro lado da margem. Vai achar. Porque com Deus é assim. Ou é 50, ou é sim ou não, não, filho. Vai morrer na beira da praia. Mas com Deus, quando tem propósito, nem na beira da praia não morre, filho. Vai até curar os enfermos depois que o barco bate e acaba com toda a embarcação. Quem está entendendo, glorifica.
Chega lá o Senhor Jesus, manda os discípulos ir. Ele não quer agora falar, não quer se mostrar para a multidão, ele quer se mostrar para os discípulos. O que ele mostra? Que ele é maior do que Moisés. Porque Moisés, ele tinha um poder de tocar nas águas e abrir o mar vermelho. Mas Jesus, meu querido, tinha tanto poder de andar por baixo como andar por cima também do mar. Ele era mais poderoso, porque ninguém está acima de Jesus. Moisés andou por baixo e Jesus andou por cima. Quem está entendendo, glorifica. É que eu sempre prego para você, nunca imagine um mar manso, filho. O mar estava em fúria nesse dia. Agora que estão começando a mudar os filmes aí de Jesus, estão botando os filmes, uns mar bravos agora. Aquele ali sim está de acordo com a palavra de Deus. Os outros filmes antigos aparecia um mar sereninho, que é isso aí, não é Bíblia. O meu Jesus caminhou por cima do mar, filho, por cima das ondas. Foi o primeiro surfista que surfou nas ondas, foi Jesus Cristo em Nazaré. Tempestade. Se lembra de uma história que não deram, meu querido, ouvido para o grande marinheiro que estava embarcado numa embarcação? Quem era, pastor? O marinheiro Paulo. E dentro dele tinha o principal marinheiro que já caminhou por cima das ondas, entendia alguma coisa de mar. Estava dentro dele. O servo dele visitava ele dentro do navio, dizendo: essa embarcação vai perecer se não der ouvido a mim. Mas se der ouvido, nem um fio de cabelo perecerá. E Deus é tão Deus que entregou todas aquelas almas na mão de Paulo. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu não vou deixar vocês morrer por causa desse meu servo aí. Se não fosse ele aqui, todo mundo morria. E morria. Só não morreu por causa que Paulo, meu querido, tinha um preço pelas almas que tinha naquele lugar. Ele gostava de ganhar as almas. Mas o que estava dentro dele entendia de mar, filho. Entende? Aí ficaram espantados porque ele veio caminhando por cima do mar. E ele mostrou que era maior do que Moisés. Por isso que ele vai usar agora as outras interpretações. Quando você ler, você vai entender. Que ele vai começar a falar de Moisés nos textos seguintes. Ele desembarca na beira da praia e a multidão dá uma olhada de lá. Mas Jesus não está aqui, nós vamos de atrás dele. Chegou do outro lado, encontraram Jesus. E a multidão começou a indagar dizendo: como é que tu chegasses aqui? E Jesus é tão Deus, é tão Senhor, que quando ele não está de bem com a pessoa, já corta assunto. É igual eu. Quando eu não estou de bem, que eu já estou, meu querido, enluxado com a pessoa. Já estou ruim. Como Jesus, você acha que Jesus não agarra ranço da pessoa? Olha para a Bíblia. Aí você diz para mim: pastor, você agarrou ranço de mim. E eu com isso. Jesus também agarrava ranço das pessoas, irmão. A pessoa chegou lá e disse para ele assim: ó, olha só como é que tu viesse. Ele disse: em verdade vos digo, que vocês vêm pelo pão que perece. Mas eu não quero que vocês venham pelo pão que perece. Vocês vêm pelos sinais que vistes. Cortou o assunto. Apenas cortou. Porque eles queriam o que? Mais milagre. Queriam mais coisa da terra. E aqui nessa congregação a gente não vai falar das coisas da terra. A gente vai falar das coisas do céu. Sempre vai ser pregado as coisas do céu, porque deu certo até aqui e não vai dar errado mais, irmão. Pode bater na porta, pedir voto e a gente não vai dar voto, porque o nosso voto já foi na cruz do Calvário. Pode falar para todo mundo lá, foram na casa do pastor Anjildo pedir voto, ele não se vendeu. Pode falar para eles lá, a pessoa chegou lá e disse assim: mas a igreja que tu lidera, vota. Só veio na minha casa, mas não foi na casa de mais ninguém, na minha vizinhança ali, não foi. Foi só na minha casa, estava de atrás de você. Mas aqui tem um pastor para te proteger. Tem. Eu disse: eu não voto, ninguém vota lá. Não sei, né? Acho que não, né? Estamos todos juntos, em nome de Jesus, né? Não adianta, é só decepção. Agora nós temos um voto de confiança para Jesus, vê se ele frustrou a gente. Até hoje ele só não fez bem. Só nos fez bem. Aí Jesus chega lá, corta o assunto, não quer conversa. Ele já chega e já diz quem ele é. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Os nossos pais, ele diz, os nossos pais comeram no maná do deserto e morreram. Moisés não deu o pão do deserto, não deu o verdadeiro pão, mas Deus, o Pai, ele deu o verdadeiro pão para vocês. Que pão? Ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão. Eles disseram assim, então dá desse pão para a gente não morrer de fome. Mas só que o pão era ele mesmo. Ele estava dizendo, eu sou o pão. Aquele que come da minha carne não tem fome. Aquele que bebe do sangue não tem sede. O nome do sermão, fome e sede. Aquele que crer em mim, diz o Senhor Jesus, que confia em mim, ele não tem sede. O que eu aprendo? Quando eu estou crendo, meu querido, no Senhor Jesus, a minha sede está sendo matada. É crer. Quando eu creio, a minha sede, ela é suprida pelo Senhor. Quando eu creio. E quando eu venho perto de Jesus, ele mata a minha fome. O que ele disse? Lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, vós estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Como é que ele alivia o fardo? Dando pão para a pessoa. Sacia a fome da pessoa. É só você chegar perto de Jesus que ele sacia a fome da pessoa. Mas todo mundo que come tem sede. Olha como Deus é tremendo. Ou você quando come nunca toma um copo d'água, irmão. Já vai logo no refrigerante do diabo. Aquele que tem fome e sede de justiça. Você lembra dessa palavra? Que está escrito lá em Mateus 5, 6. Bem-aventurados aqueles que têm fome de justiça. Qual é a fome de justiça que você tem? Pastor, eu quero tirar um 38, eu quero matar alguém. Não é essa a justiça. Eu quero tirar uma espada e cortar a orelha de Malco. Não é essa a justiça que Deus está dizendo. A justiça se chama Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus vem sobre a face da terra. Eu tenho fome e sede de justiça. A minha justiça é Cristo. A justiça de Deus é uma pessoa. E quando eu tenho essa fome, é suprida essa minha fome, é suprida essa minha sede quando eu tenho. Por isso que você está aí sentado, não tem falta mais de nada. Creio eu, a não ser da salvação. Escuta o que eu vou dizer para todos que aqui estão. Quando a tua alma está perturbada com as coisas dessa terra, você não se converteu ainda. Esse é o fato. Quando a tua alma está perturbada com as coisas dessa terra, você não se converteu verdadeiramente. Por quê? A gente tem que possuir como se nada tivesse. É o que diz a palavra de Deus. Eu tenho, mas como se nada tivesse. E se eu não tiver, não vou me decepcionar. Porque meu coração não está pegado nisso. Meu coração já está pegado em outra coisa. É um imã, quem está entendendo glorifica. Já não vai para o outro lado, irmão. O negativo da história é tu, o positivo é ele. Os opostos se atraem, quem glorifica, meu Deus. O positivo sempre será ele. E o negativo é você, nós. Os opostos se atraem, não atraem? Se atraem. É um imã quando nosso coração está atraído, meu querido. Por Deus, nós estamos ligados com Ele. Nós estamos ligados com Ele. Aí eles dizem assim, ó. Eu não estou perdendo mais a linha de raciocínio. Estou bom agora, B12. Meu Deus, vai ter bom na minha vida. Aí disseram para ele assim, ó. Para o Senhor Jesus. Esse aí não é o filho de José? Não é o filho de Maria? A mãe dele não está aqui? Como ele pode dizer que desceu do céu? Como ele pode fazer uma afirmação que desceu do céu? Mas ele tinha descido do céu. Irmão, se ele disse que era o pão, quem que preparou esse pão lá no céu, irmão? Uma hora tu vai descer. Vou deixar aqui tu descansando. Amém, família? Quem que preparou esse pão no céu? Estou usando a Bíblia para dizer aqui. Quem que preparou esse pão deixou de descanso, porque ele não tinha fermento dentro dele. Todo pão com fermento cresce rápido, mas aquele com fermento cresce devagar. Quem está entendendo glorifica. E ele vai dizer que ele é o menor entre os irmãos, é ou não é? Porque ele era sem fermento. E quem preparou esse pão foi o próprio Pai. Daqui a pouco o pão desce. E ele desceu. E ele realmente desceu. Ele disse assim,
o maior entre vós é o menor, é aquele que serve a todos. Você tem que aprender com isso, igreja. Nós temos que aprender com isso. Para a gente ser o maior, não reconhecido aqui pelo pastor Angildo, nós temos que servir a todos, para ser reconhecido no reino dos céus. Não adianta você ser reconhecido por mim aqui, não ser reconhecido no céu. E o único reconhecimento que nós temos da parte dos céus é quando nós servimos a todos. Quando eu sirvo a todos, eu sou reconhecido pelo céu. Esse é maior no reino dos céus. João Batista chegou perante ele. Jesus, eu imagino, dando tapinha nas costas do parente dele. Não sei se era primo, posso usar essa afirmação, mas era parente. Tapinha nas costas e disse: só faz para cumprir a palavra, vai. Eu não sou digno de desatar tuas sandálias, Senhor. Só faz para cumprir o que tem que cumprir a palavra, meu parente. Pastor, por que tinha que ser parente para poder os dois dar certo? Irmão, tem que ter sangue de sacerdócio, irmão. Para poder dar certo o chamado de Deus. E você tem o chamado de sacerdócio na sua vida. Você é sacerdócio real agora, irmão. Você tem um sangue real na tua veia, que é o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Você tem um sangue de sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Você é sacerdote real ainda. Ser é real porque não é falso, né, irmão? E ele vai dizer: o meu corpo verdadeiramente é comido e o meu sangue verdadeiramente é bebido. Aí que pirou a cabeça deles, Jesus. Como pode? Agora vão comer o corpo e beber o sangue dele. Parece ser canibalismo. Aí que Jesus dá parafuso na cabeça. É como Jesus ensinou para aquele: se eu te falo das coisas terrenas, tu já não entende? Imagina se eu falar das coisas celestiais. Para Nicodemos. Estou falando das coisas aqui simples, ô mestre Nicodemos. Tu já não entende? Imagina se eu abrir a revelação do céu. Aí que eu não entendia mais nada. Aí estava assim: como é que pode ser comido? Como é que pode ser bebido? Aí ele vai ensinar, lá em João 13. Esse é meu corpo que é entregado na ceia. O que eu aprendo com isso, irmão? Não tem lugar para comer o corpo de Jesus se não tiver na comunhão dos santos. Quem está entendendo, glorifica. O meu sangue verdadeiramente é bebido, tem que estar na comunhão dos santos. Deus não trabalha só com cabeça, Deus trabalha com corpo, porque Deus não é decapitado. Quem está entendendo, glorifica. O meu Jesus, ele não recebeu aqui, ó, uma espada no pescoço. Ele recebeu, foi cravos na mão, irmão, para receber de braços abertos. A cabeça ainda continua na igreja. Quem está entendendo, glorifica. O meu sangue verdadeiramente é bebido. O meu corpo verdadeiramente é comido. Pronto. Ponto final. Aí o que acontece? Eles ouvem isso. Os discípulos, diz a palavra de Deus. Todos estavam lá, os 12, os 70 estavam lá. Aí sabe o que aconteceu? Jesus, ouvindo o que estava no coração, o interior deles, eles falavam assim com a boca e dentro do coração: duro esse discurso, hein? Tipo assim, frustrou o plano da multidão e dos discípulos. Tipo assim, os discípulos olharam e disseram assim: a multidão não gostou, então a gente não vai gostar, irmão. A gente tem que gostar da palavra de Jesus Cristo de Nazaré, irmão. Multidão sempre será multidão, meu irmão. Jesus nunca veio agradar a multidão, veio agradar poucos. Esse é o fato. A palavra de Deus vai dizer assim, que os seus discípulos não queriam mais andar com ele. Jesus, preocupado que só, não conseguiu mais nem dormir, porque ele não tinha de reclinar a cabeça, né, irmão? Ficou tão preocupado que ele nem dormia. O rapaz me indagou lá: tu sabe, né, pastor, que Jesus não tinha de reclinar a cabeça, né? Eu sei, onde é que Jesus dormia? Eu disse: na casa dele, claro, né? Quando tinha oportunidade. Eu não tinha nem casa. Eu disse: como que não tinha, rapaz? A passagem que os 2 discípulos de João saíram e diziam: Senhor, onde é que tu moras? Eu assim: vão comigo que eu vou mostrar. Ele foi lá e mostrou a casa dele. Vocês acham que a gente não entende de Bíblia, irmão? Jesus não tinha casa. Claro que tinha casa, irmão. Ele disse: deixa eu te ensinar isso aí então um pouquinho. Então o que quer dizer? Então eu vou te ensinar.
Jesus, quando tinha um chamado, ele não voltava para casa para dormir todo dia na sua casa. Quando tinha um chamado, não tinha casa, ele dormia no mato. Não tinha onde reclinar a cabeça. Mas ele não deixava de ter uma casa. Todo mundo achou que ia abandonar a casa dele. A casa nem era dele, de José e Maria. Né, irmão? Como é que não tinha casa? Tu acha que a mãe e o pai não iam receber o padrasto de braços abertos? Como é que não tinha uma casa? É lógico, né? Os discípulos deixaram. Aí sabe o que Jesus dá uma olhada? Por isso que Jesus espreme mesmo, irmão. Se é dele, fica. Se não é dele, vaza. Ele dá uma olhada para os 12. Judas está ali no meio. E vocês? Não querem ir junto com eles? Jesus não aliviou, meu querido, chamado para ninguém. A porta continua sendo estreita. Até para os 12 ele mandou vazar. Não querem ir junto, não estão gostando, duro esse sermão. Vão vocês. Aí Pedro se levanta. Para onde nós iremos, Senhor? Só tu tem a palavra da vida. Pedro já entendeu na essência. Sabe por quê? Quando Jesus falou assim, quantos pão tem? Ele disse tanto, quanto sobrou? Tanto. Mas eles não entendiam que dentro do barco tinha um pão. E Pedro estava entendendo o que era aquele pão. O que era, pastor? O que sobrou da multiplicação? Ele nunca foi multiplicado, irmão. Ele continua sendo um só. É Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém consegue multiplicar ele, que ele é o único pão que desceu do céu. Ele não é multiplicado, ele é dividido. Aliás, é repartido com aquele que tem fome e sede de justiça. Melhor coisa, irmão, é a gente estar na presença de Deus e saber que Ele matou a nossa sede, matou a nossa fome. Hoje a gente vive em paz com Deus. O homem mais feliz sobre a face da terra não é aquele que conquista dinheiro. Pode botar isso na sua cabeça. É aquele que está de paz com Deus. Porque não adianta ter conquista e botar a cabeça num travesseiro e não saber para onde é que vai. Hoje nós temos um cantinho para descansar a nossa alma e sabendo que vamos para o céu com Cristo Jesus, nosso Rei. Esse é o maior descanso que a gente tem. Não é tão bom, irmão, descansar a cabeça? A gente ora lá e diz assim, Pai, boa noite. Muito obrigado por mais um dia. E a gente sabe, se não se acordar, a gente vai dar um bom dia para ele do outro lado. Pastor, é bom dia da base bíblica, porque o sol da justiça vai brilhar do outro dia. Lá não tem mais noite, vai ser bom dia. Quem está entendendo, dá glória. Essa foi boa. Se morrer dormindo na noite, acorda na manhã no outro lado lá, em nome de Jesus. Bom dia, pai. Opa, acordei cedo aqui, hein? O dia hoje está lindo. Hoje vai ter louvor aqui. Tá, pai, é todo dia, pela eternidade. E quem não tem Jesus, se morre de dia, acorda na escuridão. Quantas pessoas têm morrido de dia com os olhos abertos, vendo o sol do nosso mundo aqui brilhando, e acorda no outro lado na escuridão. Bom é estar com o Senhor, irmão. Se a gente morrer aqui na escuridão, a gente pode morrer cego. Chega do outro lado, os olhos se abrem para ver Ele. Por que, pastor, que chega lá vai ganhar um olho novo, tudo novo? Porque vai ter que ver a glória dele, irmão. Pastor, quem é manco vai receber perna para poder chegar perto dele, caminhar. Lá tudo vai voltar ao normal, irmão. Aqui a gente pode ter imperfeição, lá nós seremos perfeitos. Assim como ele é. Você já se perguntou uma coisa? Será que nós chegaremos lá com as marcas das batalhas? Como Paulo disse, eu trago sobre mim as marcas de Cristo. Jesus teve a dele, e ele disse que nós seremos semelhante a ele. Será lá você vai ter que ter alguma marca para apresentar para Jesus? Qual é a tua marca que você tem? Pastor, não tem nenhuma, só no joelho, já está bom. Quem tem marca no joelho aí já? Está marcado aí já? Pelo menos essa marca tem que carregar, né, irmão? Se alguém ainda não te bochou ainda, mas pelo menos uma marca no joelho tem que ter, né? De comunhão com o Senhor. Porque se Ele já matou a tua fome, matou a tua sede, é o mínimo que a gente deve oferecer a Deus, gratidão. De dobrar no nosso joelho e agradecer o Senhor. Amém? E agradecer o Pai por tudo que Ele tem feito em prol da nossa vida.
Pastor, o que eu devo agradecer? Por ele ter te salvado. Esse agradecimento, todos os dias você tem que agradecer. Senhor, obrigado por o Senhor não ter me deixado perecer. Não se esquece de mim no dia da tua salvação. Sabe de onde é que saiu essa oração? Você sabe, não? Quem é bom de Bíblia para dizer? Não esquece de mim quando entras no teu paraíso. É a oração do ladrão, irmão. Quantas vezes a gente foi ladrão na presença de Deus antes de aceitar Jesus? Essa oração que você deve ter diante dele. Senhor, não esquece de mim no dia da tua salvação. Não esquece de mim, não esquece da minha família, não esquece dos meus filhos, amém? Faça essa oração, irmão. Amém? Para tocar o coração de Deus, para saber que realmente você está quebrantado na presença dele. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? É que eu falei para aquele homem que esteve lá em casa hoje, o que adianta a gente ganhar esse mundo inteiro, rapaz? Se a nossa vida está passando, nós estamos aí ficando velhos, nós conhecemos desde garota e ele. O que adianta a gente pelejar por esse mundo? Eu vou pelejar para tirar as pessoas desse mundo. Cadê aquele outro que está pelejando comigo? Está pelejando lá, irmão, para arrancar as pessoas da heresia, da mentira. Aí eu vejo, sabe o que? Quantos pastores eles visitaram para poder molhar a mão para largar voto nessa eleição que teve aqui em BN, em Braço do Norte. Mas só que, irmão, aqui tem, irmão, não é vanglória não, aqui tem óleo na botija, filho. Sabe por que não me adianta de nada, irmão, eu ter saído do mundo e viver a corrupção? Não adiantava, comigo não tem hipocrisia, meu irmão. Não tem, eu não gosto de viver hipocrisia. Para mim a hipocrisia sempre foi um caos. De eu olhar as pessoas vivendo hipocrisia. Não adianta eu ser um servo de Cristo Jesus, não viver igual um servo de Cristo Jesus. Pode vir com a mala de dinheiro, irmão, não me corrompa, sabe por quê? Porque o dinheiro não me trouxe felicidade. O que me trouxe felicidade foi Cristo Jesus, nosso Rei. Eu não posso voltar para trás por aquilo que não me trouxe felicidade. É ilógico. Como eu posso me corromper por um bocado de dinheiro? Com muito dinheiro não corrompe. Sabe por quê? Você pode, meu querido, ter a fortuna que for, o diabo oferecer para você. Você não vai ser feliz dentro de uma lancha. Você não vai ser feliz dentro de um iate, dentro de um jatinho, não. Você vai ser feliz com Cristo Jesus, o nosso Rei. Não adianta. Sabe por quê, irmão? Se os homens fossem felizes dentro de um jatinho, eles não colocavam uma corda no pescoço, esses milionários, bilionários. Não tem lógica. Agora o crente genuíno, ele não coloca uma corda. Ele coloca uma cruz nas costas. Meu Deus, vai. Quando a pessoa anda com cruz, ela não anda com corda. Judas deixou de andar com a cruz, meu querido, sobrou a corda para ele. Quando a gente está com a cruz, a gente está com as duas mãos ocupadas. Não tem oportunidade de pegar mais corda, porque a gente está ocupado com a cruz que ele nos deu. Mesmo o diabo oferecendo, tem uma corda para tu te enforcar, mas a cruz, meu querido, está tão pesada que a gente não pode largar. E a gente conhece a palavra de Deus. E quantas pessoas se matando, achando que do outro lado vai ter descanso, vai começar o início do tormento. Porque a palavra de Deus diz que aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Ninguém tem poder de tirar a vida, porque a pessoa não é dono dela. A pessoa não é dono, eu não sou dono da minha vida, você não é dono da sua vida. Quem é o dono, pastor? Aquele que te criou. Nós não nascemos pela vontade do varão, nós nascemos pela vontade de Deus. Ele é o autor da vida. E tem pastores pregando essa teologia da morte, dizendo... Não, vai para o céu. Não tem uma passagem que diz que a pessoa é condenada. Esses aí são os discípulos de Judas, irmão. O filho da perdição, disse Jesus. Aquele que se enforca é filho da perdição. Por que é filho da perdição? Porque tira a salvação, não quer mais salvação. Destrói o templo de Deus. Ninguém tem poder de colocar uma bomba dentro do templo e explodir ela. Só Deus tem esse poder. É o autor e consumador da nossa vida e da nossa fé. Então nós que temos sede e fome de justiça, esses pensamentos são logo aniquilados pelo Espírito Santo de Deus. Não vou dizer que você já não passou por isso, ou não vem na sua cabeça, mas logo é dissipado pelo poder de Deus. Por quê, pastor? Porque aí tem pão e aí tem água também dentro de você. Tem o sangue de Jesus sobre a tua vida. E o sangue de Jesus tem todo o poder.
Pastor, já passou pela tua cabeça? Claro que sim, como já passou pela sua. Mas só que logo é dissipado pelo poder de Deus. Ué, o que eu estou pensando isso? Está amarrado, Satanás, em nome de Jesus. Nós não somos, meu querido, super-heróis para não ser alvo do diabo. Ele nos atinge também, mas nós temos um poder para poder, meu querido, expulsar todo esse mal. Que poder é esse, pastor? O nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando passar por esse sistema de Satanás, expulsa em nome de Jesus. Porque você não foi chamado para se matar, você foi chamado para morrer por Cristo. E quantas pessoas às vezes querem se matar para poder dizer assim, não, encerra o meu chamado aqui, não. Quem vai encerrar o nosso chamado é o autor e consumador da nossa fé, meu irmão. Por isso que eu digo, encerro a minha fala, não tenha medo de morrer. Tenha medo de perder a tua salvação, meu irmão. Tenha medo. Se lembra quando eu falei aqui para os irmãos aqui, ó, aproveita a oportunidade que Deus está dando. Se lembra daquele dia que eu olhei para o rosto de cada irmão aqui? Tem irmãos aqui que foi profético que eu sei, entendeu? Está aproveitando a oportunidade que Cristo Jesus está dando. Aproveita mesmo, irmão, porque do outro lado não tem mais volta, filho. Pastor, por que você fala sempre isso? Porque Ele está dentro de mim, irmão. Não tem como falar da eternidade. Como que eu não posso falar disso? A tua vida, olha aí para tu ver que toda vez que você vai ver no espelho, você está mais velho, está caindo tudo. Eu não é. Você tinha 16, agora já está com 20. Você tinha 18, agora já está com 45. Você tinha 40 e pouco, já está com 60. Passa rápido ou não passa? E para onde nós iremos sem a presença dele? Como não falar de salvação, se ele é a salvação? Como não falar de ida para o outro lado da eternidade? Se que nos interessa é partir para o outro lado salvo. E nessa congregação, em toda a congregação que não falar disso, ela está apostatando. Pensar nas coisas que são de cima. Tem que ter salvação, não posso ter medo da morte. O que me segura nessa terra que me impede de partir com Jesus? Por isso que quando você está vivendo uma decepção na sua vida, não reclama não, irmão, sabia? Que às vezes é Deus moldando o teu coração para partir com Ele, sabia? Tu tem que viver decepções na face dessa terra, senão você se apega. Eu não é? Tem que viver decepções, eu e você nessa terra, senão a gente se apega. E quantas decepções você tem vivido? É só para você se desapegar cada dia mais. Decepções com o mundo, decepções com o filho, decepções com o esposo, com a esposa. É só para você dizer, é só para o Cristo ressurreto dizer na sua mente, ei, quer viver mais isso aí? Eu te deixo mais um tempo aí. Quantos de nós aqui, quando está no momento de bonança, tá, às vezes fala para Jesus, não, Senhor, não quero partir agora. Mas quando está passando aquela peleja, ó Senhor, se amanhã for o dia, amém, não aguento mais, é assim ou não é? Mas a gente às vezes quer aniquilar a nossa oração que fez lá atrás. Não, Senhor, não, aquela oração que eu fiz lá invalida. Invalida aquela oração que eu fiz. Eu não quero partir mais não, está tão bom agora. A gente nem sabe o que a gente quer, né, irmão? Eu não, já falei com Jesus, ó, que querer levar, filho, tá na benção, não, Jesus não vai invalidar minha oração. E vai com uma dessa, a gente diz, ô Senhor, invalida aquela oração, a gente perde a salvação, irmão. Então não esquece de orar, pedir para o Senhor, aquele que tem o, meu querido, pão sobre as mãos, amém, e mata a sede da humanidade, amém, de não esquecer de você no dia da salvação, em nome de Jesus, fome e sede. Aplauda o nome santo do Senhor. Glórias a Deus, Pai.